pessoal, eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui mais uma vez para a nossa aula de matemática. Hoje vamos trabalhar mais uma vez grandezas e medidas. Dessa vez trabalharemos sobre medidas de capacidade. Oxe, professora, a gente já trabalhou um monte, né? A gente já trabalhou sobre massa, já trabalhou sobre comprimento. Isso mesmo. A gente aprendeu também que existem outras grandezas, né? Trabalharemos as demais em breve. Hoje, a gente vai focar em medidas de capacidade, certo? Quando a gente fala de medida de capacidade, eu estou me referindo a quantidade de líquido que cabe em um determinado recipiente. Mas antes de começar as nossas observações, a nossa aula, né? Eu tenho alguns recadinhos para você. Já baixou o aplicativo do Educa Recife? Ainda não. O que é que você está esperando? Acessa o QR Code que vai aparecer na sua telinha e já começa a interagir comigo. Isso, manda teu recado, manda tua dúvida, que se der tempo até o final da aula eu vou te responder. Manda um beijo para a tua professora, para o teu professor, para o teu colega, para a tua colega de sala. Você pode fazer tudo isso acessando o aplicativo do Educa Recife. Para me ajudar na interação, a professora Abigail Viana está aqui. Bom dia, turminha. E aí, professora? Eles estavam bem animados na de português, tenho certeza absoluta que ainda estão na mesma vibe assim, né? Estão todos animados e vão participar bastante, intensamente da aula de matemática, que eu já estou curiosa, já vi um monte de coisa ali em cima da mesa e eu estou querendo saber o que ela vai aprontar hoje. E aí? Hoje a gente não tem chocolate, né? Hoje não vai ter atrito entre as professoras, né? Porque eu sempre esqueço e trago o chocolate ao leite quando a professora é intolerante à lactose. Aí veja a treta que dá aqui no estúdio, né? Mas hoje a gente não vai ter esse tipo de situação. Bom, professora, eu não consegui baixar o aplicativo, o que é que eu vou fazer? Eu vou perder a sua aula? De jeito nenhum. Você pode, na sua TV, acessar o canal 22.3 na TV Nova Nordeste. Isso mesmo, na TV ao vivo. A partir das 8h30, a gente já está por aqui. Não conseguiu? Na TV também tem a reprise, a partir das 18 horas. Não consegue também. Eu vou te dar mais uma alternativa. Vai lá no YouTube e acessa o canal Educa Recife. Essa aula vai estar disponível assim como as outras, assim como a da professora Abigail. Ela falou sobre conto, né? Eu estava atenta. Então, não tem desculpa. Você pode ir lá no canal do Educa Recife no YouTube e acessar as aulas e assisti-las quantas vezes você quiser. Beleza? Tranquilo até aí? A gente pode começar a nossa aula. Kézia está aqui na interpretação de Libras para garantir a acessibilidade, para garantir a inclusão, para que mais pessoas consigam assistir às nossas aulas, né? Então, vamos deixar de conversa e vamos começar a nossa aula. A gente vai conversar um pouco sobre medidas de capacidade. Quando a gente fala de grandezas, quando a gente fala de medidas, a gente logo vem, né, vem na nossa cabeça a ideia de medir coisas. Mas para medir as coisas, para medir os objetos, além dos instrumentos específicos, né, eu preciso de quê? De unidades específicas também. Quando a gente falou de medidas de comprimento, a gente descobriu que com uma fita métrica, com uma trena, a gente consegue medir o tamanho das coisas, não é isso? A gente aprendeu também medidas de massa, que para medir o peso, a massa de algum objeto, de alguma coisa, a gente precisa de uma balança. Inclusive eu trouxe
diversos exemplos de balança, né? E hoje a gente vai trabalhar medidas de capacidade, que é a medição líquida, quanto cabe num determinado recipiente. Professora Abigail, temos comentários aí no chat? Sim, a turminha está lhe desejando um bom dia. Laura, Marcelo, Jennifer, estão aí apostos na sua aula. Olha aí, eu sei que vocês não me abandonam, né? Eu sei que vocês não me deixam sozinha. Desde já, eu desejo um excelente dia e espero que vocês gostem da aula. Laura, fiquei sabendo que você é fera nas artes, hein? Vamos tentar, né, dar um jeito. Estou aqui já maquinando algumas coisas com a professora Abigail para ver se a gente consegue te trazer aqui nos estúdios, hein? Aluno artista e participativo, a gente precisa que esteja perto, né? O quinto ano dá show nessas questões, né? Nunca me abandonam, são presentes e estão sempre mostrando, né? Sempre dispostos a aprender aqui com as aulas do Educa. Vamos continuar. Quando eu falo de medida de capacidade, eu estou me referindo à quantidade líquida. Mas antes vamos dar uma retomada na questão das grandezas. As grandezas de capacidade, olha aí, representam as unidades usadas para definir o volume no interior de um recipiente. A principal unidade de medida da capacidade é o litro. Presta atenção, definir o volume interior de um recipiente. Um recipiente como uma garrafa, por exemplo, ou de uma jarra medidora como essa aqui, da minha mesa. Hoje eu trouxe várias. Além de recipientes que a gente consegue encontrar no cotidiano, né? Por exemplo, aqui é uma garrafa de álcool líquido. Essa daqui vocês conhecem bem, essa a gente vê muito, né? Quando a gente vai ao centro do Recife, naquele dia de calor, que precisa se refrescar, a gente compra aquela garrafinha de água, né? Tenho certeza. Essa daqui, quem gosta de levar lanche para a escola conhece muito bem, né? Depois eu vou trazer uma aula de alimentação saudável para falar um pouco desse refrigerante que vocês gostam de levar. Então, quando a gente fala de grandeza, quando a gente fala de medidas de capacidade, simplesmente é o fato da gente descobrir quanto cabe num recipiente como esse. Quando a gente fala de unidades de medida em relação à capacidade, a gente fala do litro. Exatamente, do litro. A unidade padrão das medidas de capacidade, da grandeza de capacidade é o litro. Trouxe essa garrafa propositalmente porque ela tem a capacidade de 1 litro, certo? A gente tem outras unidades, né? Que no caso é o mililitro. Mililitro, professora, que nome difícil. É nome difícil, mas está presente em quase tudo que você consome. Estou falando de coisas líquidas, né? Estou falando especificamente das medidas de capacidade. Então, eu falei da água, que se você analisar o rótulo, eu trouxe o papelzinho, mas lá quando você compra a sua água, tem embaixo 500 ml. Aquela latinha de refrigerante que você gosta de tomar, que você também gosta de levar para a escola, se você observar, se você ler as informações, estará lá embaixo. Normalmente é 350 mililitros, tá? Essa garrafinha também, ó, essa garrafinha de refrigerante, inclusive era maior, né? A capacidade era de 250 ml. Hoje ela tem aproximadamente 200 ml, certo? E assim como as outras grandezas, a gente também tem as conversões. A gente tem as conversões. Como assim, professora? Eu não disse a vocês que a minha unidade padrão, quando se fala em grandeza de capacidade, é o litro? É o litro. Mas
a gente também tem o mililitro que também é utilizado. Para eu ter quantidades menores a 1 litro, eu vou utilizar o mililitro. Mas para isso eu preciso saber quanto vale. E só pela leitura a gente consegue ver mililitro de 1000. Então eu posso dizer que 1 litro é o mesmo que 1000 mililitros. E como é que a gente faz, professora, essa diferenciação? Eu trouxe um exemplo claro para vocês. A gente consegue, professora, encontrar esse litro sem ser necessariamente em uma garrafa apenas? Consegue, certamente. Assim como eu consigo colocar alguns litros em outros recipientes. Eu tenho aqui, por exemplo, uma garrafa, né? Um recipiente. Normalmente isso daqui é para produto de limpeza. A capacidade é de 5 litros. 5 litros. É como se eu tivesse 5 garrafas como essa aqui dentro. Certo? Só aqui na minha mesa, isso daqui são jarras medidoras que tem a função de medir a capacidade dos recipientes também, tá? Isso aqui a gente pode utilizar, estes daqui especificamente, a gente pode utilizar para fazer, vamos dizer assim, misturas químicas, né? Porque são de vidro. Isso daqui a gente encontra muito em laboratórios de química, tá? Mas eu trouxe porque é um ótimo exemplo. Eu também tenho as jarras medidoras para culinária, por exemplo. Professora, então, será que está querendo me dizer que eu poderia utilizar qualquer jarrinha dessa para fazer uma receita culinária? Poderia. Tanto é que eu tenho aqui na minha mesa uma jarra medidora, eu tenho a minha garrafa de álcool e tenho essa minha garrafa de água aqui também. Professora, mas a senhora está me falando de 1 litro. A senhora me falou de litro. Isso daqui tem 1 litro? Não, não tem 1 litro. Cada garrafa dessa tem 500 ml. Por isso que estão juntinhas. Porque se eu juntar essas duas garrafas aqui, eu vou ter a mesma quantidade da garrafa e da jarra medidora. Professora, agora eu entendi porque a senhora usa mililitro, porque nem toda jarra, nem todo recipiente precisa de fato ter 1 litro. Pode ter menos que 1 litro. A diferença é que a unidade será ml. Normalmente nos recipientes você não vai ver mililitro, vai estar escrito ml. Mas você do 5º ano, que é muito esperto, já sabe que ml é a mesma coisa que mililitro. Imagina isso numa lata de refrigerante, 350 mililitros. Não, a gente utiliza essa sigla. Então, quando você vê ml em alguma garrafa, em alguma lata, é correspondente a mililitro. A gente está falando diretamente de medida de capacidade, beleza? Então, eu posso ter recipientes diferentes com a mesma quantidade. Eu tenho recipientes diferentes com a mesma capacidade líquida. Se eu juntar essas duas garrafas, eu tenho 1 litro. Se eu juntar se eu tiver essa garrafa, eu tenho 1 litro. E se eu tiver essa jarra medidora, também é 1 litro. Aqui tem escrito, ó, a capacidade líquida dela. É porque é branquinha, vai ficar mais ruim de vocês visualizarem. Olha, difícil para quem? Para quem tem uma produção como essa, não sofre. Aqui, ó, como vocês viram, 1000 ml. Professora, a senhora me falou de 1 litro, não foi? A senhora me enganou? De jeito nenhum. 1000 ml, 1 litro. Tranquilo, 5º ano. Tudo bem até agora? A gente vai trabalhar essas identificações, tá?
Onde estão as grandezas e as medidas de capacidade? A gente pode encontrar em vários lugares. Eu mostrei algumas, né? A garrafa de água, aquele álcool, né, que a gente ainda precisa usar para limpar algumas coisas. Eu tenho a minha jarra medidora, né, que serve para a gente ter aquelas aulas de química em laboratório, mas se eu quiser lavar direitinho e utilizar como medição para fazer uma receita, eu posso também. Deixa eu ver aqui. Olha, aquele copinho de suco. Hoje eu tô light. Hoje eu tô light, professora Abigail. Eu tô falando daquele suquinho de laranja sem açúcar que a gente toma de manhã para vir. Esqueçam o chocolate hoje, hein? Finjam que eu nunca trouxe chocolate aqui para as aulas. Vamos falar de uma alimentação saudável. Bom, brincadeiras à parte, esse copo, ele pode ser medido em mililitros. Normalmente, esses copos, né, de suco que vocês encontram, né, quando você vai à padaria no centro do Recife, que bate aquela sede e aquela fominha, né, que não dá tempo de almoçar, você vai, compra aquele suquinho, né? Inclusive, eu já sei de alguns lugares, né, tem umas carrocinhas que vendem aquele lanchinho, né, aquela coxinha com um copinho de suco. Pronto, não tem aquele copinho de suco, é medido em mililitro. O caldinho de cana, naquele copinho, eita, eu adoro, com limãozinho, eita, fica show. Mililitro também. Inclusive, em alguns copos tem escrito 200 ml, 150 ml. Presta atenção quando você tiver contato em algum desses recipientes. O refrigerante, por exemplo, que a gente consome no final de semana para comer aquela pizza, né? Neste caso aqui, eu vou me referir ao litro, aquelas garrafas maiores, certo? Essas menores são medidas em mililitros. Essa daqui tem 200 ml. Mas essa eu estou falando da maior, daquela grande, que é para todo mundo da família consumir. Esta a gente mede em litro, certo? Normalmente 2 litros, né? 2 litros e meio, tem até de 3 litros. A latinha, né? Aquela latinha de refrigerante que você leva às vezes para a escola, mililitro, ml, beleza? E aquele garrafão de água que a gente vê na escola? Eita, professora, cabe muita água lá, né? Cabe muita água, que é para todo mundo tomar. Inclusive, você já tomou água hoje? Calma, não levanta agora não. Daqui a pouco você vai lá na cozinha e toma a água. Muito importante, hein? Elemento fundamental para a sobrevivência humana. O garrafão, por exemplo, a gente vai medir em litro. Normalmente, esses garrafões têm a capacidade de 20 litros. É como se eu precisasse de 20 garrafas como essa para encher um deles, né? Aqui a gente tem aqueles xaropes, né? Aqueles vidrinhos de xarope pequenos que a gente encontra em farmácia. Quando a gente está gripado, quando a gente está tossindo, né? A gente utiliza esses xaropes. São medidos em mililitro. Professora, eu vou utilizar mililitros sempre que as capacidades forem menores que 1 litro, né? Menores que 1000, não é? É, porque você já descobriu que 1000 ml tem a mesma quantidade que 1 litro, né? Vamos embora. Aqui, ó, a caixa d'água, né, que distribui água para as nossas casas, inclusive essa daqui é uma das caixas d'água disponíveis, né, pelas distribuidoras de água dos estados, né? Medido em litro também. Um detalhe com relação a essa distribuição de água. Se você reparar a conta de água da sua casa, ela não vai estar em litro. Ela vai estar em metro cúbico. Metro cúbico. Professora, a senhora está me confundindo toda. A senhora disse que a aula hoje era de medida de capacidade. A senhora já está com metro. E metro é de medida de comprimento. Calma, isso é só uma conversão que você não precisa se preocupar agora. Eu só estou falando isso porque na sua conta de água vai estar lá
foi consumido, vamos dizer, 20 metros cúbicos. Gente, metros cúbicos é a mesma, cada metro cúbico equivale a 1.000 litros de água. Isso é uma conversão utilizada quando a quantidade, quando a capacidade do recipiente é maior que 1.000. Se é maior que 1.000, eu vou utilizar o metro cúbico para facilitar. Professora Abigail. O Marcelo está aqui dizendo a você que ele já tomou água hoje, viu? Se Já fica despreocupado, o Marcelo já tomou a aguinha dele hoje. Muito bem, muito bem. Eu quero que os demais tomem a água também, hein? Então, quando eu estou falando de capacidades maiores que 1.000 litros, aí sim, eu entro com metro cúbico. Então, você já vai saber. Quando você ler a conta que tiver metros cúbicos, você vai entender que cada metro cúbico daquele vale 1.000 litros. Mas isso é outra história. Isso é só para você ficar esperto e identificar na sua conta de água. A forma mais adequada para saber qual é a necessidade diária de água é através de um cálculo que leva em consideração o peso e a idade da pessoa. Jovens com 17 anos devem consumir 40 ml para cada quilo. Isso é uma informação à parte que eu estou dando a vocês. Por quê? Por causa da pergunta que eu fiz. Bebe água. Bebe água. A gente está falando de medidas de capacidade. Inclusive, a minha produção já está ali com os copinhos cheios. Eu não tenho como falar de medida de capacidade sem citar esse líquido tão importante. Levando-se em consideração aqueles dados, eu posso dizer que uma criança, uma pessoa adolescente, né, ou uma criança uma pessoa que pese em média 35 quilos, eu estou falando de uma criança de 10 anos, mas uma pessoa pequena, feito eu, que tenha um pouco mais de 10 anos também, possivelmente pode pesar 35 quilos. Não é o meu caso, tá? Se uma criança de 10 anos pesa 35 quilos, ela precisa beber em média 1.400 ml. Ou seja, ela precisa, na prática, tomar uma garrafa dessa de 1 litro, mais 2 dessa de 200 ml. 1 litro e 400 ml. Beleza? Isso é só para informação mesmo. A gente vai voltar aqui para as capacidades. Nas imagens abaixo, onde comporta maior capacidade líquida. Isso é importante para você fazer a diferenciação de litro e mililitro, hein? Bora lá, rapidão. Isso, eu já escutei daqui. A piscina tem maior capacidade líquida. Muito bom. Paulo usou alguns baldes para encher a piscina de sua irmã mais nova. Para enchê-la, ele precisará de 25 litros de água. Que baldes utilizará para encher com mais rapidez essa piscina? E aí, professora? Só enquanto eles estão aí respondendo essa, eu quero registrar que Laura, chegou aqui a resposta dela da pergunta anterior, ela tinha respondido piscina. Parabéns, Laura. Olha aí, é porque chega um pouquinho depois, pessoal. Como é ao vivo, aí pode ser que a sua resposta chegue após eu ter respondido. Mas não se estressa não, que a gente está registrando aqui. Eu vou responder rapidinho porque a gente precisa encerrar, tá? Bom, para eu encher com mais rapidez essa piscina, eu preciso utilizar desses baldes. Quais serão esses baldes? Eu posso utilizar o de 6 e o de 4, que já vai formar 10, né? Olha, eu jogo uma de 6, uma de 4, outra de 6, outra de 4 e uma de 5. 25 litros. Matei, né? Mas se eu quiser usar um balde só, eu também consigo, se eu jogar 5 baldes desse. Encherá a piscina também. Então, os mais recomendados são o de 6 litros, o de 5 e o de 4. E para fechar a aula, eu vou lançar o desafio. Mário precisa cuidar dos seus peixinhos. Para isso, precisa trocar a água do aquário, que tem a capacidade para 40 litros. Utilizando quais recipientes Mário encherá mais rápido o seu aquário? Desafio fácil,
para vocês exercitarem essa questão das medidas de capacidade, né? Enquanto eu me despeço, vai ficar aí para você me responder no YouTube. Professora Abigail, muito obrigada pela sua participação, pela sua interação. Eu que agradeço, professor, o convite. E amanhã a gente está aqui de novo. E eu agradeço a você que ficou comigo até agora, que não me abandonou e continua assistindo às aulas do Educa Recife. Eu espero que todos fiquem bem, fiquem em paz, saúde e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!